Então, olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula, um vídeo aberto aqui do nosso YouTube do Instituto São Vítor. Eu sou o professor Mário Carboneiro e hoje vamos falar sobre um tópico muito interessante que são as questões, as perguntas. E como uma boa pergunta é meio caminho andado para a solução do problema. E isso praticamente eu digo de modo literal, certo? Vou tentar aqui esclarecer o porquê, certo? Este vídeo vai, assim, já digo de cara, você vai se beneficiar muito se assistir ao vídeo anterior. E eu já digo de cara também que este vídeo é uma continuação, de certa forma, do anterior, em que eu falava sobre a investigação, certo? E são temas muito aparentados, a investigação e a questão, de modo que você vai se beneficiar muito se já tiver assistido ao vídeo anterior, certo? Então, vamos lá. A questão na antiga pedagogia era um tópico de estudos muito específico da retórica e da dialética, certo? Então, nós vamos ver questões que são de tipo retórico e questões de tipo dialético. E lembrando que, eu já falei isso aqui, que a dialética é a contraparte da retórica e vice-versa nos dizeres do próprio Aristóteles, ali no comecinho do seu tratado sobre a retórica, certo? Então, são como que artes irmãs, a retórica tratando de certa região do pensamento, que é a região dos pensamentos e dos raciocínios plausíveis, vamos dizer assim, ou verossímeis, e a dialética tratando da região do provável, certo? São metodologias distintas, sim, e as duas artes têm fins distintos, mas eles são aparentados, por isso eles estão no trivium, por isso eles foram incorporados ao trivium, porque uma coisa complementa a outra e o pensador e o escritor consumado devem dominar as duas artes, certo? Pode até a pessoa se tornar um especialista num tipo delas mais do que no outro. Isso é muito possível e até provável, certo? Algumas pessoas têm um tino mais retórico, mais para persuasão de grandes plateias, de grandes audiências. Outros têm mais para a investigação da verdade de tipo científico-filosófico, que, como eu mesmo disse no vídeo anterior, alcançam verdades mais profundas e mais certas, mas mais difíceis de persuadir um grande público, certo? Porque elas requerem longo estudo, requerem longo tempo de observação também dos fenômenos, para nós alcançarmos essas verdades mais certas, mais seguras, não é? Mas bem, em ambas essas duas artes, nós vemos as questões como parte integrante do seu processo de desenvolvimento, tanto da retórica quanto da lógica dialética, certo? Então, a questão é justamente um enquadramento, certo? A questão é um enquadramento que nós damos a uma dúvida nossa, certo? Isso é muito importante. A questão está sempre ligada com a dúvida, e a dúvida é um processo psicológico mais ou menos natural. Então, algumas pessoas sentem dúvida e curiosidade a respeito de um tema e outro de outras. Algumas pessoas sentem curiosidade sobre o tema do céu, certo? O que é o céu? Outras pessoas sentem curiosidade sobre o tema da Terra. O que é a Terra? O que é o planeta Terra? E as coisas que ele contém, certo? São dois tópicos bem distintos, não é? Fácil observar. Tanto que um vai gerar uma ciência chamada astronomia, certo? Um tipo de interesse e curiosidade e dúvida, certo? E outro tipo vai gerar outras ciências, né? Outras várias ciências. A própria, a própria geologia, a própria geografia,
o estudo daí das diversas partes da Terra também, como, por exemplo, a botânica, a biologia, certo? Que estudam a zoologia, que estudam os vários entes que estão na Terra, certo? Então, tudo isso, todas as ciências, elas advêm de uma curiosidade ou uma dúvida, certo? Aqui nós usamos dúvida como aquela pulsão interior para saber o que é algo. Então, algumas pessoas também, o que é a alma humana, e sentem uma necessidade interior, uma força interior que as move naquela direção. Eu quero saber o que é a alma humana. E aí elas entram a perguntar, bom, a alma humana existe? Para começar, como também foi dito no vídeo anterior, certo? Existe a alma humana ou é tudo corpo? Né? Então aí nós já vemos o quê? Já vemos uma pergunta, já há um enquadramento inicial. E aí aquilo que eu disse, a pergunta enquadra, certo, a nossa dúvida. Então a primeira pergunta, e isso tanto na retórica quanto na dialética, é: existe esse corpo de fenômenos? Se eu digo, existe a alma humana? Olha, realmente há alguma dúvida. Por quê? Olha, principalmente porque nós não vemos a alma humana, não a tocamos, então nós não temos o acesso pelos sentidos. Mas nós temos acesso por outras vias, certo? Que são a via do raciocínio. Nós vemos, por exemplo, um ser humano agindo e nós vemos que ele se move e que ele vai na direção de certas coisas, que ele faz certas coisas, e o próprio corpo não pode explicar isso, porque uma pedra, por exemplo, é um corpo, mas ela não se move como o corpo humano, certo? E aí nós começamos a ver, bom, deve haver um outro princípio que explique o movimento do corpo humano, certo? E que explique as várias atividades de que o corpo humano é capaz, de que o corpo pedra não é capaz, certo? Então aí nós criamos um primeiro enquadramento, e aí nós vamos ver nós vamos obter várias respostas interessantes, de acordo com a nossa observação. Por exemplo, olha, a pedra não se move, mas a árvore já se move, em certo sentido. Qual sentido? Ela cresce, certo? Ela nasce, brota, cresce, se desenvolve, né? E chega a um apogeu, ao máximo de crescimento. E ela vai produzindo coisas diferentes no seu desenvolvimento. Então, ela desenvolve um caule, se é uma árvore mesmo, uma árvore vasta, grande, vai desenvolver ramos, folhas e até, em alguns casos, frutos e flores, não é? Tudo isso são movimentos que a pedra não é capaz. A pedra está sempre parada no mesmo lugar, a não ser que uma outra força a mova, que não ela mesma. Então, quando nós vemos que alguns entes têm um princípio interior de movimento, nós vamos ter que assinalar uma causa a isso. E aí se chegou ao conceito de alma. E é por isso que pode parecer estranho, talvez, para a nossa mentalidade hoje em dia, mas os antigos diziam sim, a árvore ou as plantas em geral têm uma alma, chamada alma vegetal, não é? E os animais também, eles se movem, e eles se movem e têm capacidades ainda maiores do que a própria árvore. Então, eles têm uma alma também, e uma alma própria dos animais, que vai ser chamada de alma sensitiva, ou até alma animal. E aí nós vamos ver que os seres humanos também têm essas capacidades dos animais e outras além. E aí nós vamos poder falar de uma alma animal. Tudo isso nós chegamos por meio do raciocínio, por ver os efeitos, não porque nós vejamos a própria alma, nós vemos os efeitos, isto é, crescimento e produção de outras partes novas, como na árvore. Nós vemos que os animais são capazes ainda de ter sensações e de se locomoverem também de um lugar para o outro no espaço.
Tá? Tudo isso nós vemos os efeitos, não vemos a própria alma dos animais. Isso é uma outra questão que fica mais difícil. Onde está a alma? Como ela se parece? Certo? Então, aí nós já temos uma outra questão. Mas na primeira questão, nós podemos chegar a uma resposta mais ou menos como essa que eu dei. Certo? Existe alma? Bem, parece que existe. Existe alma humana? Sim, parece que existe uma alma humana que é diferente da vegetal e da animal. Certo? Mas a tudo isso eu cheguei por meio das questões. Certo? Por colocar as questões mais ou menos certas. Certo? Porque eu poderia fazer uma questão errada, certo? A respeito disso. Ou eu poderia começar da questão errada. A alma humana é imortal? Se eu sou um estudante recém-iniciado nos estudos da alma e eu me coloco essa questão de cara, vai ser muito difícil respondê-la a contento, porque eu ignorei várias questões anteriores que eu precisaria tratar e saber para chegar a uma resposta que com certeza vai ser menos provável, no sentido de vai haver menos provas conclusivas do que a resposta à questão de se existe uma alma. Essa aí parece que é muito claro que existe, dado aquilo que eu falei. Agora, a alma humana é imortal? Bom, é difícil, certo, nós dizermos de cara, porque ninguém nunca viu um ser humano imortal. Né? Nós nunca vimos um ser humano que esteja aí desde o início dos tempos e não tenha morrido até hoje. Não se tem notícia disso. Não se tem notícia disso. Pode ser que exista e ninguém ficou sabendo? Pode, mas a probabilidade é muito pequena, certo? Seria um evento que todos... que seria muito noticiado se fosse conhecido, certo? Então a probabilidade é pequena. Não é absolutamente certa que não existe nenhum ser humano já em imortalidade hoje em dia vivo. Não é absolutamente certo que não exista, mas é muito baixa a probabilidade, certo? E de novo, para chegar à resposta disso, eu precisaria ter colocado outras questões antes. Isso teria sido a melhor forma de fazê-lo, certo? Então, essa é a primeira coisa. Há questões que são anteriores, são mais básicas, e há questões que são posteriores, mais complexas e mais difíceis de se alcançar. Por óbvio, eu devo buscar as questões mais básicas. E isso, como eu chego a elas? Eu chego pelo estudo da metodologia correta, certo? Então, quem estuda a retórica e quem estuda a dialética vai saber. Bom, a primeira questão, mais básica de todas, é: tal coisa existe? Aquilo que eu estou querendo estudar existe? Certo? Porque talvez não exista. Eu posso colocar a questão: existe o dragão verde de bolinhas rosas, para usar um exemplo do professor Olavo de Carvalho? Olha, é uma questão. É formulável em termos de linguagem. É até imaginável. Eu consigo imaginar o dragão verde de bolinhas rosas. Mas, para provar que ele existe, eu consigo? Eu não consigo, certo? Então, bem, é muito provável que não exista, certo? Ou quase certo que não exista. Tá? Mas, como ente de imaginação, sim, nós podemos imaginar. Agora, na realidade, né, não há nenhum indício disso. Não há nenhum vestígio dessa existência, certo? Então, a primeira questão, para aqueles que conhecem a metodologia certa, é: existe tal coisa? Existe a alma humana? Existe o céu? Certo? E aí eu constato: existe. Eu olho para cima e vejo aquele fenômeno ali, certo? De dia é azul, tem nuvem, às vezes tem nuvens, às vezes não tem. Às vezes tem nuvens com chuva, certo? Às vezes não. Durante metade do dia há um objeto ali brilhante que ilumina todas as coisas, né? E durante outra metade do dia ele não está presente ali, certo? E tudo é escuro, ou quase tudo é escuro, salvo por alguns outros fenômenos que eu vejo. Às vezes tem um objeto brilhante pálido que não ilumina tanto quanto o Sol, que é a Lua,
certo? E outros pequenos pontinhos cintilantes ali, aqui eu chamo estrela, certo? Mas de resto é escuro, certo? Então esse é o objeto, céu. É isso que eu chamo de céu, o conjunto dessas coisas que eu vejo ali. Então, concluí que existe, certo? Qual é o segundo passo, certo? Nós que estamos falando aqui das perguntas, de fazer as perguntas certas. O segundo passo é nos perguntarmos o que é tal coisa, certo? Então, o que é o céu? O que é a alma humana? O que é uma planta? O que é um corpo humano? Certo? Estabelecido que existe. O que é uma mesa? O que é a política? Certo? Então, essa é a segunda questão. Primeiro nós perguntamos, existe política? Vamos dizer, existe um processo chamado política? O que é isto? Né? E aí nós vamos dizer, existe porque é tal e tal coisa que é verificável. Desculpa. Certo, existe isso aí. O que é exatamente? É o modo que os seres humanos se relacionam em sociedade. Pronto. Dei uma resposta provisória, certo? Modo como as pessoas se relacionam em sociedade. E aí, isso que eu fiz pode ser chamado de uma hipótese, ou de uma conjectura, ou de uma cogitação, uma excogitação. Produzir uma hipótese, produzir uma conjectura. E aí eu vou observar esse fenômeno chamado política e ver se a minha definição está certa. Ok? Esse é o segundo nível. E há um terceiro tipo de perguntas, né, na ordem das coisas, na ordem hierárquica das coisas, que é como é a política, por exemplo. Como funciona a política? Como funciona a alma humana? Como funciona o céu? Certo? Não é a mesma pergunta o que é. O que é a pergunta de o que é o céu deve dar uma resposta mais sucinta, mas que se aplique a todo o fenômeno, ao fenômeno como um todo do céu. Certo? E depois nós vamos dizer como é o céu. Bom, daí nós vamos reparar em todos os, digamos assim, acidentes ou detalhes ou circunstâncias do céu. Certo? E aí nós vamos falar das partes, por exemplo. Olha, o céu é composto de partes. Uma parte é o Sol, outra parte é a Lua. Isso é uma parte do céu? Estou certo em dizer isso? Ou não? É mais apropriado dizer que o Sol está no céu e a Lua está no céu. Não são partes, porque não são partes integrantes, como as mesas, o pé da mesa é parte integrante da mesa e o tampo da mesa é parte integrante da mesa. Ele está ali, ele circula naquela região chamada céu, mas não se confunde. Tá? Estou aqui já trabalhando nas respostas, certo? Respostas ao que? A terceiro tipo de pergunta. E o último, certo? Mas que se ramifica em várias outras perguntas menores, que é como é o céu? Como se apresenta o céu? E aí nós vamos falar das partes. Nós vamos falar de certos tipos de causa do céu. Nós vamos falar das circunstâncias. Como o céu se apresenta em determinado tempo. Como se apresenta em determinado outro período de tempo. Onde estão as coisas que compõem o céu? Como ele se move? Certo? Da direita para a esquerda, ele se move mesmo? Ou ele está parado? É a terra que está se movendo? Ou é o céu que está se movendo? Tudo isso são questões a respeito do céu que foram trabalhadas ao longo do tempo. Então, claro, no modelo ptolomaico, por exemplo, do céu, a terra estava parada e era o céu que se movia. O céu inteiro se movia em torno da terra. O universo inteiro, podemos dizer, se movia em torno da terra. Aí não, depois veio um outro modelo, certo? Que é o modelo heliocêntrico. Então aí o Sol estava parado e todo o sistema solar e todo o resto se movia ao redor do Sol. Está certo esse modelo? E aí foram surgindo outros modelos a partir disso que explicam essa terceira pergunta, certo? Como é o céu? E aí nós voltamos, como é a alma? E aí nós vamos dizer quais partes se compõem a alma, certo?
Então alguém vai dizer uma parte é a vontade, o outro vai dizer outra parte é a concupiscência ou o desejo, outra parte são as sensações, certo? Então nós vamos fazer essa pergunta do como e nós vamos adquirir e vamos enriquecer muito o nosso conhecimento, para além de saber se aquilo existe e saber o que é, uma definição mais simples e direta e abrangente, certo? Nós temos a terceira pergunta do como, que nos traz toda uma riqueza a mais sobre aquele objeto de estudo, certo? Então, essa é a ordem das 3 perguntas básicas que o ser humano pode fazer. Claro que, por exemplo, na terceiro tipo de pergunta de como, há várias perguntas subsidiárias, várias subperguntas, digamos assim, certo? Então, não são só 3 tipos na realidade, certo? O terceiro tipo, como, se subdivide em várias outras e elas podem ser quase infindáveis ali, certo? Então, esse é o instrumento básico das questões, certo? Se nós colocamos as perguntas na ordem certa, nós vamos chegar a conclusões melhores, nós vamos chegar a conhecimentos melhores, certo? Mas é isso que se chama de status questionis na retórica, certo? Então, é isso. Quando uma ciência inicia, ela tem, então, de iniciar, isso também vale para a dialética, por óbvio, por aquilo que eu já disse, certo? Quando uma ciência começa a investigar um novo tipo de fenômenos que ela supõe que existe, ela tem que ir lá e responder primeiro a isso. Existe esse tipo de fenômeno? Depois, o que é, então, se existe? Você notou aí um grupo de fenômenos que ninguém tinha notado. O que é, então? Me explique. E depois, como esse grupo de fenômenos se comporta nas mais variadas circunstâncias? Então, aí nós podemos pegar o exemplo da psicologia profunda, da psicanálise, como queiram, certo? Que um belo dia veio lá um sujeito chamado Freud e disse, olha, existe na alma do homem, se é que ele acreditava nesse conceito, com certeza ele não acreditava como os antigos acreditavam, certo? Mas ele diz, na alma ou na psique humana existe um negócio aí chamado inconsciente. E ninguém nunca tinha falado disso aí. Veja bem, eu descobri um novo fenômeno. Então ele colocou isso aí. E aí as perguntas que surgem imediatamente. Existe mesmo esse inconsciente aí de que tu falaste? Ou tu só está modificando um entendimento anterior, deturpando algum tipo de entendimento anterior? E aí Freud tem que ir lá e provar isso aí. Não, existe, porque olha só, o homem faz várias coisas à revelia da sua decisão racional e consciente. Logo, tem que existir um outro processo oculto por baixo da consciência. E, na verdade, ele vai dizer, esse processo é muito maior do que a consciência toda. O inconsciente é muito maior do que a consciência. A consciência, sei lá, é 10% da nossa psique e o inconsciente é 90%. E, no fundo, tudo é controlado por esse inconsciente que manipula o nosso consciente. No fim, nós somos animais, no fim das contas, porque o inconsciente é animal mesmo, ele é muito parecido com o que os outros animais já têm como princípio de ação, é como uma espécie de instinto animal. Na verdade, ele nos manipula e nós achamos que estamos sendo pessoas racionais e conscientes, mas não. É esse inconsciente que está controlando. Certo? Então, ele vai fazer toda uma argumentação em torno disso. Mas primeiro, perante uma comunidade acadêmica que se preza, ele teria que atacar a questão de existe mesmo esse tal inconsciente? E aí depois, provei que existe um grupo de fenômenos aqui, ninguém tinha prestado atenção. E ele vai dizer, olha,
Tá, então esse grupo de fenômenos pode ser que seja algo realmente até então não identificado. O que é isso? E aí o Dr. Freud tem que ir lá responder o que é, então, o inconsciente. E ele vai dar lá as suas respostas, certo? Tudo isso entra no campo do debate humano, a partir daí, evidentemente, certo? Mas, quando nós formos, por exemplo, querer atacar essa ideia do inconsciente, se nós queremos, se por algum motivo nós queremos, se por estudo, de preferência, nós chegamos à conclusão de que isso, na verdade, não existe, ou que é uma malversação do Dr. Freud a respeito da alma humana, bom, nós temos que ir lá e decidir. Nós vamos atacar o fato de que o inconsciente existe? Ou vamos atacar a definição do inconsciente? Vamos dizer, não, até existe esse grupo de fenômenos aí. Tu dizes que é o inconsciente, mas a tua definição está errada, certo? Por consequência, toda a tua descrição posterior da pergunta do como também vai estar errada, muito provavelmente, certo? Então, é assim, com esse exemplo, que nós vamos ver como se desenvolve um debate, tanto científico, estou aqui falando aqui do campo da ciência mesmo, esse aqui é um debate científico dialético, certo? Mas nós poderemos voltar para uma questão retórica, que já versa, talvez, e na verdade, com certeza, mais tipicamente, sobre questões como política. E daí nós vamos colocar a questão, certo? O que é a monarquia, certo? Existe a monarquia? Tá, existe. O que é? Daí nós vamos debater no nível retórico. A monarquia é uma outra pergunta, e aí já do tipo como? A monarquia é o melhor tipo de governo ou não? Ou é outro? Qual? Certo? Então, isso seria um debate de tipo retórico, certo? E, então, bem, certo? Há mais coisas que nós podemos tratar a respeito das questões. Vamos tratar mais adiante, porque esse tópico é muito importante. Mas precisa ficar claro que quando eu coloco a questão existe alma humana, eu estou colocando uma questão certa. Agora, se eu coloco a alma humana é influenciada pelos astros, por exemplo, como que é a astrologia, ou uma ramificação da astrologia, se eu me coloco essa questão sem ter estudado o que é a alma humana, de fato, eu não vou conseguir chegar a uma resposta racionalmente trabalhada. Eu vou chegar a uma resposta de conjectura, eu vou dar uma opinião, um flatus votis, certo? Literalmente um peido verbal, certo? Porque eu vou estar começando de um lugar que não me é devido, certo? Muitas outras pessoas já podem, por ter estudado a alma, abordar essa questão, mas eu não. Se eu sou um novato, se eu sou um iniciante no tema da alma humana, eu não posso começar por esse ponto. Aí eu vou lá na internet dizer, olha, é claro que existe influência dos astros na alma humana, certo? Tá, mas o que é a alma humana? Ah, não sei. Sei dizer, sei lá, é o princípio de imortalidade, por exemplo. Não, peraí, não é isso aí, certo? Aí o outro vai dizer, não, mas não existe influência dos astros porque a igreja disse que não existe. E bom, certo, pode até ser que a igreja disse que não existe, mas tu não estudaste nem o que é a alma humana. Então, por que tu estás tratando da questão de se existe uma influência dos astros ou não? Certo? Essa pergunta, para ti, vai ser imaterial, dado que tu não conheces o que é a alma humana. E talvez, de fato, tu não saibas nem se ela existe. Talvez tu acredites apenas que ela existe, porque te disseram, existe uma alma humana. Certo? Não há nada de errado em acreditar em algo que já é uma tradição, que já faz parte
do conhecimento humano básico, certo? Que existe uma alma, faz parte da crença geral da sociedade. Não há nada de errado de acreditar junto com essa crença geral. O problema é querer entrar em questões complexas sem ter estudado a fundo. Olha, tá, eu vou estudar a fundo o que é a alma, aí eu tenho que partir da pergunta, existe essa alma humana? Quais são realmente as razões que nós temos para dizer que existe uma alma humana? Isso que o estudioso faz. E depois, tá, existe porque tem tal e tal e tal indício, como aqueles que eu citei no começo. Tá, então qual é a definição da alma humana, neste caso? Qual a definição correta, mais apropriada? Quando eu cheguei pelo menos a uma definição mais ou menos decente, aí eu vou poder tratar das questões mais indiretas e mais circunstanciais, como a influência dos astros na alma humana, certo? Esse é o modo de proceder nos estudos, tá? Eu posso ter a crença, e aí de novo nós vamos ter uma distinção muito básica. Eu posso ter a crença pessoal de que não existe nenhuma influência, porque, olha só, hoje em dia nós sabemos, o universo é gigantesco. Tem um planeta a 500 quatrilhões de anos-luz daqui, e ele faz parte ele é um astro. Ele tem influência sobre a minha alma? Como é que um planeta a 500 quatrilhões de distância vai ter influência na minha alma? Isso é absurdo, certo? Tá? Tu tens aí uma crença e tens um argumentozinho, tá? Mas, de novo, tu não te voltaste às questões básicas de existe a alma humana? O que é a alma humana? Tá? Pode parecer bobo para nós, né? Mas se parece bobo, está errado, porque realmente o meio de proceder correto é esse. As primeiras coisas primeiro. Existe? Existe. Estabeleci, tenho as razões suficientes para dizer existe. Segundo passo, o que é? Tenho uma definição boa, de acordo com a tradição já sobre aquele tema. Eu li as respostas dos sábios estudiosos sobre o tema. Tá, tenho uma resposta pelo menos provisória, decente do que é. Aí eu vou tratar das outras questões. Olha, a alma humana é influenciada pela sociedade? Certo? Pelas crenças gerais da sociedade? Sim, não, quanto? É relevante? É irrelevante? Ela é influenciada por fatores genéticos? A alma humana, essa que nós vemos imortal, por exemplo? É, sim, não, quanto? Ela é livre? Ou ela é determinada? Ou ela é escrava da própria animalidade, do código genético, da biologia? Todas questões interessantes só podem ser respondidas com propriedade se nós tivermos, pelo menos, o existe e o que é. Certo? Pelo menos uma definição provisoriamente boa. Certo? Não a primeira com que nós topamos pelo caminho, nem a primeira que nós escogitamos um dia qualquer. Certo? Esse é o modo de estudar pelas questões, o modo certo, certo? Fazendo as questões certas. Senão nós vamos começar no meio do caminho. Tá? Nós vamos achar que começamos no meio do caminho. Nós estamos mais perdidos do que cego em tiroteio. Certo? A mais que nós podemos falar sobre as questões, vamos falar mais adiante, mas num próximo vídeo, certo? Neste eu me despeço aqui e até a próxima.